Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos em Cristo, que alegria estarmos aqui, reunidos nessa segunda-feira, dando início ao programa Tempo de Recomeçar. E uma alegria maior ainda, porque acabamos de celebrar o Natal, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse nascimento que traz alegria, esperança, alegria de uma criancinha que chega em nossa casa, mas só que uma criança diferente, a criança que vem como Deus no meio de nós. E para nós refletirmos, esse Natal que acabou de acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa família, trouxe realmente alegria, a esperança de um mundo melhor. Toda criança, quando nasce, nós ficamos assim repletos de esperanças, de sonhos. Nós entregamos através dessa criança que nasceu a nossa vida, a nossa dedicação, quando principalmente dos nossos filhos. Quem é avô pode dizer isso. E apesar de tudo, Jesus nasceu. Jesus, ele já está no meio de nós. Então, vamos entregar, além dessa alegria da esperança que ele nos traz através do seu Natal, vamos entregar toda a nossa esperança, toda a nossa felicidade, todo o nosso desespero, toda a nossa insegurança na mão daquele que transforma tudo, na mão daquele que na mão do eu sou, daquele que faz. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 2, dos versículos 13 ao 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor através do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar em Belém e em todo o seu território todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo de que havia se certificado com os magos. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Herodes, quando soube do nascimento de Jesus, ele se enfureceu, porque Herodes, ele era um rei, mas era um rei hebreu. Ele conhecia as Escrituras e sabia que estava para chegar o Messias. E como ele dominava todas aquelas terras, ele sabia que ele seria grande.
Ele sabia que ele teria todo o poder. E o que aconteceu? Herodes ficou com medo, mandando assim tirar a vida de tantos inocentes. Imaginem a quantidade de crianças mortas, porque não eram somente os bebezinhos recém-nascidos, eram crianças de 2 anos abaixo. Então, aquele massacre, aquela matança refletiu como o poder, como a maldade, como a insanidade de um pecador faz com que um inocente pague as consequências. Então, mesmo com tudo isso que aconteceu, essa maldade toda de Herodes, o pai interviu e salvou a filha das maquinações, da maldade de Herodes. E até o Filho de Deus, foi uma vítima. Por causa desse nascimento, o inimigo, Satanás, ele agiu através de Herodes. Mas a onisciência e a onipotência de Deus supera todas as armadilhas do mal. E ele envia os seus mensageiros para advertir aqueles que fazem a vontade. Isso quer nos dizer, meus irmãos, que nós, quando estamos em perigo, a partir do momento que nós vivemos em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, Ele envia os anjos para nos advertir, para nos abrir os olhos. Mesmo que a maldade seja feita, mesmo que inocentes sejam prejudicados, o que Deus tem para nós, ninguém pode tirar. Herodes ali, usado pelo inimigo, ele acabou fazendo um ato enorme de pecado. Quantas mães choraram a morte dos seus filhos? Que massacre que fizeram até com que aqueles, amando de Herodes, porque vira um pecado comunitário, o inimigo vem e nos dá ordem, nós acatamos essa ordem, nós envolvemos tantas vezes pessoas ao nosso redor que cometem esse ato de maldade, cometem esse pecado por nós. Então, no mundo de hoje, acontece a mesma coisa. Nós vemos tantos jovens, tantas pessoas com a vida destroçada, famílias em desarmonia, guerras, fomes, a miséria. Mas aí perguntamos, isso é culpa de Deus? Não! Aquelas crianças inocentes que morreram não têm culpa. As pessoas que morrem inocentemente não têm culpa. E já esta inocência causada pela maldade do mundo, causado por aqueles que são dominados pelo diabo, essas pessoas que fizeram a vontade do Pai, entregaram a vida a Ele, elas terão a glória da vida eterna. Então, não se vitimizam em nenhum momento em suas vidas, porque mesmo que o inimigo tente destroçar, tenta acabar com a sua vida, com as nossas vidas, Deus sempre estará no comando. Se for para nós continuarmos a viver neste mundo, Ele enviará anjos
Ele dará ordens como deu para José. Mesmo que nós teremos que nos recolher no Egito, passar para o deserto, Deus, Ele nos diz, o deserto passa, o deserto é lugar de passagem, e o Egito pode ser um lugar de insanidade, um lugar de penúria, de solidão, mas é também um lugar de purificação, onde nós encontramos conosco mesmos e com Deus, e depois retornamos na nossa vida com os nossos irmãos. Então, meus irmãos, o problema que provavelmente, através da ação do inimigo, através da maldade dos homens, que pode estar acontecendo na sua vida, Deus quer dizer para mim, para você hoje: retira-te no deserto, se purifique e retorne com a força gloriosa do Deus, que é aquele que salva, é aquele que renova, é aquele que transforma. Então, fica, depois dessa reflexão do Evangelho, para nós pensarmos: nós estamos tendo a sabedoria de escutar a voz de Deus quando Ele nos chama para o deserto? Nós temos sofrido as consequências do pecado cometidos por nós e pelo mundo? E você acredita que o inimigo é maior do que Deus, ou Deus está no comando da tua vida? Aonde está o teu refúgio? O teu refúgio está em Deus e na oração? Então fica essa mensagem para nós hoje, nesta segunda-feira, e vamos aproveitar esse nascimento de Jesus dentro de nós para renovarmos de todo o pecado e nos proteger da insanidade dos pecadores que atacam os inocentes. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma ótima e abençoada semana a todos vocês, e nos vemos com a graça do nosso Senhor no ano que vem. Feliz Ano Novo a todos, meus irmãos, e abençoado também. Que o ano que vai se iniciar seja um ano de renovo, de transformações, de alegrias e perseveranças para todos nós. Um grande abraço apertado a todos vocês.